Pronto, nós já vamos começar, porque a gravação já foi iniciada, né? Então, gente, boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que iniciamos a segunda edição do Fórum do Protesto. Esse debate, né, que é esse espaço, que é um debate de reflexão, né, que busca manter viva a tradição iniciada pela nossa fundadora, a fundadora do Protesto, a professora Mônica. Então, este fórum não é apenas um evento acadêmico, né? Ele é um compromisso com o fortalecimento e a difusão de estudos em linguística textual brasileira, mantendo o legado de pesquisa e interlocução que sempre marcou, né, o Grupo Protesto. Eu também gostaria de destacar a presença aqui da nossa vice-líder do Protesto, a professora Alena, cuja dedicação tem sido fundamental para a continuidade do grupo e para a realização, né, dos nossos projetos em comum, né? Então, eu agradeço imensamente a presença de cada um e cada uma de vocês aqui, né, que contribuiu para a continuidade desse espaço de troca e aprendizado. Um agradecimento especial à nossa convidada desta edição, né, a nossa querida professora Silvia Adélia Henrique Guimarães, que muito carinhosamente aceitou fazer a abertura do nosso fórum de 2025. A professora Silvia é adjunta, né, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é lotada no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, e é bolsista Prociência também. É co-líder do grupo de pesquisa Ciências da Linguagem na escola. E membro dos grupos Interação, Texto e Gramática e GPADC, que é da UES. Né? Esse é da UES, um é da UERJ e o outro é da UES, aqui no Ceará. Além disso, coordena o projeto de extensão Café com Método, estratégias de popularização do pensamento científico aplicado aos estudos de linguagens, né, que é da UERJ, FAPERJ e APQ1. Então, com isso, passa agora a palavra à nossa convidada, a professora Silvia, que certamente trará muitas reflexões para esse nosso encontro, né, sobre a popularização da linguística, né. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, e que tenhamos uma excelente noite e um excelente fórum. Com você, Silvinha. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma honra para mim estar aqui nesse espaço compartilhado, um espaço de troca, que eu gosto de chamar de espaço de comunhão. Daquele famoso comungar, né, o compartilhar do mesmo pão, e a gente tem repartido, né, desse pão do saber, né, da troca de conhecimentos, e assim a gente tem dialogado e feito o saber se desenvolver. Eu vou me apresentar melhor quando eu colocar os slides para apresentar aqui, mas eu não queria que essa aparição fosse primeiro a aparição do papel, né? Essa aparição crua, fria, né? Por isso eu começo me apresentando desse modo, né? Antes de aparecerem os papéis, e começando pelas rodas aqui, pelo círculo, né? Por esse circuito. Então, por isso, começo agradecendo por esse espaço, agradecendo pela confiança, por esse voto de confiança na minha fala, e dizer, né, começar dizendo que eu também sou escuta, também sou coração nessa noite de hoje, tá? Bom, agora, aquele famoso momento, vamos esperar um pouquinho até, de fato, o documento aparecer na tela. Nem se preocupe com isso, Silvinha, a gente está aqui tranquilamente esperando, viu? Vamos ver. Pronto. Aconteceu, foi? Foi, já foi. Vocês veem tela inteira? A gente está vendo a tela inteira, não. A gente está vendo o teu PowerPoint todo aqui.
Tá, não está vendo a apresentação em tela cheia, não, né? Não. Tá, então vamos voltar. Esse é o famoso momento, por isso que eu comecei simpática para, né? Mas assim tá ótimo também, dá para ver. Vamos tentar desse jeito. Vocês veem tela cheia? Ou ainda não? Ainda não. A gente está vendo ainda no PowerPoint. Está do mesmo Ainda jeito. não. Professora, Mesmo você não pode clicar em apresentação de slides, ó. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, caixinha. Lá, aí vai ter apresentação de tela, aí ele vai pedir para apresentar o slide. Isso eu faço. É o modo como eu estou colocando a apresentação aqui na minha versão da apresentação no Meet mesmo. Deixa eu tentar de novo, O pela outro terceira link, vez, né? senão a gente vai desse jeito, tá bom? Tá certo. Aí a gente vê o infinito, vê se dessa vez foi ou não. Foi. Foi? Perfeito, viu? Foi, Muito Silvia. bem. Com toda a paciência, a gente chega lá, foram só 30 segundos. Bom, agora com o papel à frente, eu não vejo vocês mais, porque eu não me aventurei em tentar dois dispositivos aqui no apartamento. Como vocês sabem, o Rio de Janeiro está numa sobrecarga de usos de aparelhos domésticos por conta do calor. Então, eu não quero me aventurar numa tentativa de usar mais do que o necessário de aparelhos domésticos, tá? Então, eu fico aqui, não vejo mais vocês, infelizmente. Então, se alguém precisar falar, eu preciso que alguém use o microfone, por favor. Pode ser assim, esse combinado? Tá certo. Tudo bem. Eu não vejo, então, mensagens, infelizmente, não vejo vocês nesse momento. Bom, então nós temos uma primeira honra, que é eu participar desse primeiro encontro, né, do Fórum do Grupo Protesto em 2025, e acabei recortando para esse nosso primeiro encontro como título a instrumentalidade da linguística textual na popularização das ciências da linguagem, caminhos possíveis. Como já fui apresentada, meu nome é Silvia Adélia, sou professora uergiana, lotada no Instituto de Aplicação, ali no dito CAP, e faço referência aos institutos e às entidades que financiam, né, bolsistas e bolsas e projetos, né, que possibilitam que o Café com Método circule pelo caminho da popularização. O que esperar nessa conversa seria o seguinte: penso que essa nossa conversa precisa ser uma conversa bastante embrionária e com um teor bastante reflexivo. Embrionária porque a gente até tem material teórico que pense noção de popularização, contudo, é um material teórico que parte de outros lugares do saber, de outras áreas do conhecimento, e essa noção teórica parte de outras áreas do conhecimento, não porque a gente privilegie interdisciplinaridade, mas por conta de um nicho que existe nas ciências da linguagem. Então, a gente acaba precisando buscar essa noção em outros lugares. Não sei se também a gente mudaria tanto essa noção. Então, essa conversa é bastante embrionária no sentido, o que é aplicar popularização, ou o que é assumir popularização no contexto da nossa área. E, nesse sentido, a conversa é bastante embrionária, porque a gente se desloca de uma teoria bonita, pronta, amarrada, né, com citações, com aspas prontas para o que é popularizar, e vai para um campo político, por exemplo, como popularizar, quais fomentos, quais lutas políticas, o que institucionalizar,
quais vozes, quais discursos, quais tensionamentos estão ou precisam acontecer. E é nesse sentido que essa conversa tem um teor reflexivo. E por ter um teor reflexivo, essa conversa vai precisar acontecer topicada, né, com nossas falas intercaladas, com pausas para interações. A gente precisa que esse momento seja um momento de interação, um momento dialógico, de fato, e a gente precisa se ouvir, né, e precisa que o espaço não seja endurecido, né, e que reproduza o que a gente prega a respeito da popularização. No início, assim, espero que eu consiga ser muito sucinta, vou fazer uma apresentação muito panorâmica do que é o Café com Método e uma incursão também muito breve pela noção de popularização. Contudo, que talvez não seja tão breve são as problematizações possíveis a respeito dessa noção de popularização. E, ao final, eu acho que aqui a gente esquenta mais a água e passa um pouco mais de café, fazendo algum pensamento de possibilidades, e aqui eu recorto 2 títulos bonitos que espero que sejam aplicáveis por metodologias de popularização, até coloquei 2 pontos para parecer um título chique, Linguística Textual em Foco, e Parcerias Interdisciplinares, 2 pontos, um começo de conversa. Chamo de começo aquilo que tradicionalmente se chamaria de palavras finais ou conclusão, e a gente apenas encerrará com um começo de conversa, porque não é daqui que a gente passará. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Silvia. Sim. Sim. Tá ótimo. Oba, Perfeito, Silvia. A gente está aqui e geralmente a gente faz assim. Eu acho que eu esqueci de te dizer, mas a gente tem sempre uma apresentação bem interativa, porque as pessoas conversam no chat, colocam perguntas no chat, e a gente mesmo abre o microfone, né, e fala alguma coisa, ou faz alguma reflexão, alguma pergunta, tá certo? Pode ser assim, então, né? Maravilha. A Alice levantou a mão. Foi, a Rosinha já começou, já levantou a mão. Rosinha, você quer falar? Não, desculpa, foi engano. É porque eu Tá estava à certo. procura aqui para dizer que está ok. Não, está claro. Não, obrigada. Ótimo. Pronto, então perfeito, Silvinha, pode continuar, viu? Muito bem. Então, vamos lá. Sinteticamente, o que nós temos como Café com Método, estratégias de popularização do pensamento científico. Sou licenciado em Pedagogia, sou bacharel em Administração, Ciências Contábeis. Albaniza, o teu microfone está ligado. Pronto. Obrigada. Café com Método, estratégias de popularização do pensamento científico aplicado aos estudos de linguagem, nasce de uma motivação que é a seguinte. A época da minha tese, eu passei por muitas unidades escolares em diferentes periferias no contexto do Rio de Janeiro, para fazer uma geração de dados, né, para pesquisa, que viria a ser a minha tese. E, ao longo daquelas incursões nas escolas, eu percebi muito fortemente uma demonstração do desconhecimento do que seria um doutorado. Aqueles adolescentes, aquelas adolescentes, demonstravam não saber assim, o que eu estava fazendo ali. Então, depois de eu ter passado pela Secretaria Municipal de Educação, por todas as instâncias, Comitê de Ética e Pesquisa, pela Gerência de Educação, pelas pedagogas, etc., quando, de fato, eu chego em sala de aula, aquele sujeito que é com quem eu vou atuar não sabe a razão de eu estar ali. Assim, o que é doutorado? Você vai fazer o que aqui? Para que vai servir isso? Né? E isso, de fato, atravessou a minha pesquisa de modo assim, bastante significativo, porque a falta de compreensão do que fosse uma pesquisa acadêmica, do que fosse um doutorado, do que fosse um mestrado, do que era uma pesquisadora em formação, aquilo, em alguns momentos, após a explicação, inibiu algumas daquelas pessoas adolescentes, em outros momentos,
fez com que aquelas pessoas não quisessem participar, em outros momentos fez com que aquelas pessoas não vissem sentido naquilo, já que não viam sentido na própria escolarização. Então, de fato, isso atravessou essa tese. Também a minha prática docente, foram ao todo quase 14 anos só na Prefeitura do Rio de Janeiro, tenho contados quase 20 anos na educação básica, e essa prática docente em diferentes contextos periféricos, né, e eu defendo essa noção de periferias no plural, num contexto carioca, me levou a perceber um distanciamento desses e dessas estudantes adolescentes das questões relacionadas ao discurso científico. E me levou a perceber a compreensão da língua portuguesa como disciplina escolar distoante de práticas investigativas. Bom, daí, quando ingresso enquanto docente na UERJ, e quando começo com a possibilidade de propor um projeto de extensão, essa minha história, esse meu histórico, né, e essa minha subjetividade me levam a fazer essa proposta que chega pronta, né? Então, o Café com Método entra comigo na UERJ, ele vem pronto, eu só, de fato, pensei num nome, e o projeto foi para os dedos diretamente. E não sei se alguém teria interesse, mas essa subjetividade da minha pesquisa no doutorado, eu só falei sobre ela uma vez ao longo da minha vida, e foi lá na Federal do Piauí, num projeto do Ribamar, do LPT acadêmico, LPT docente, e não sei se alguém, volta a dizer, teria interesse em olhar como eu construo essa subjetividade, a construção, né, esses atravessamentos do sujeito pesquisador e a sua pesquisa. O Wellington, que é bolsista no Café com Método, vai ajudar colocando aí nas mensagens para vocês. Bom, então é um projeto extensionista que objetiva desenvolver estratégias de popularização do discurso científico atinente aos estudos da linguagem, que atua, ou que quer atuar, em 3 LOCE, né? O primeiro, né? Um que pense metadiscursivamente a popularização, um que pense a popularização no âmbito da formação, e um que pense redes dialógicas com um público extraescolar. Esse primeiro lugar de atuação do Café com Método um exemplo desse primeiro é o que a gente está fazendo aqui agora. É pensar a popularização com os pares, né? E o Café promoveu, então, ao longo de 2 anos, um total de 20 encontros ao vivo, com um total de 40 pesquisadores do Brasil inteiro e também de fora do Brasil, uma participação de fora do Brasil. E a gente foi pensando nas diversas sub-áreas, e não só da linguística, mas também da educação, da psicologia, né, de outros lugares também. A gente pensou sobre a popularização, o que, como, por quê, quando popularizar. Esse segundo lugar, o que pensa a popularização no âmbito da formação superior e básica, esse que pensa no âmbito da formação superior já está um pouco mais desenvolvido no âmbito do Café com Método, porque a gente chegou a uma noção de popularização, e eu não vou antecipar, senão eu vou considerar spoiler, mas a gente avançou um pouquinho nessa noção de popularização com o ensino superior. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas no âmbito da educação básica seria elaborar material didático para a educação básica que promovesse popularização. Mas não naquele sentido já dado de o que a gente faz na educação básica, de promover, por exemplo, o método indutivo já seria, né, algo relacionado ao saber científico, não nesse sentido, mas no sentido de metadiscursivizar mesmo, de falar a respeito, de trazer o assunto à tona, de pensar sobre, né? E a gente está nos primeiros passos nessa produção de material de popularização para a educação básica. E esses primeiros passos estão me deixando bastante felizes.
Eu acho que eu não tenho tempo para apresentar esse esboço dos materiais didáticos hoje, não, mas já fica aqui uma fala a respeito. E o que pensa em redes dialógicas é o que a gente faz com os diversos segmentos sociais, né, as diversas esferas discursivas que não sejam esse espaço do saber escolarizado, isso que a gente está chamando, né, as redes sociais, né, mídias diversas e tal. Bom, o que nós temos até agora de ações e publicações, nós temos 6 publicações ao longo desses 2 anos, não vou ler, e aproveito para antecipar que eu não uso esse arquivo hoje com a sua função original de destacar tópicos para a gente ter um apoio visual. Eu vou subverter a ordem um pouco, e hoje eu coloco bastante texto nesse arquivo, porque eu pretendo que ele seja base para eu compartilhar com vocês também alguns trechos, inclusive de textos inéditos ainda. Então, eu estou subvertendo um pouco, sendo um pouco mal criada e fazendo um pouco de subversão, tá? Então, por isso que eu não vou ler. Então, essas são publicações no âmbito do café, né? Capítulos de livros, artigos publicados e tal, que mostram um pouquinho dos nossos resultados ou das nossas ações ou reflexões. O que nós temos de produções agora são 3 livros, sempre para serem baixados gratuitamente, porque essa é a nossa premissa, a gente não cobrar por esse material. Então, a popularização do discurso científico em debate, Linguagens em Perspectiva, o volume 1, de 2023, fruto das lives dos especialistas de 2023. A mesma coisa, 2024, volume 2. E esse terceiro, Escrita Acadêmica, uma vivência de graduandos em letras para a circulação de aulas autorais de base decolonial, é uma vivência com graduandos que conviveram comigo, graduandos e graduandas, e viveram a experiência da escrita acadêmica enquanto, simultaneamente, desenvolviam material autoral e numa linguagem pareada, a linguagem do professor da educação básica, que não tem acesso ou não terá, ou não teve ainda acesso à pós-graduação, ao mesmo tempo consegue ter acesso ao discurso que circula na pós-graduação atualmente, esse da base decolonial, né, no geral. E está saindo pela Paco Editores. Bom, nisso tudo nós temos a representatividade do Grupo Protexto nas reflexões do Café com Método. Então, o que a gente vier a conversar nessa noite de hoje não deixa de ter o respingo do que o Protexto e do que o Protexto faz. No ano de 2023, o professor Valdinar esteve como convidado especialista no nosso 5º Café, intitulado Pela Popularização das Pesquisas de Base Multi, ou Inter, ou Transdisciplinar, e pelo questionamento dos saberes compartimentalizados. Esse encontro está disponibilizado no YouTube do Café com Método. Se vocês tiverem interesse, eu convido vocês a assistirem. Foi um encontro fantástico, esse encontro, porque a conversa foi uma conversa em torno de um professor da linguística pautado, né, na linguística de texto, e um professor da educação, pensando a interseccionalidade, Luiz Paulo Cruz Borges, que é professor da educação, assim, do lugar da educação. Foi um encontro bem importante esse aí, foi bem destacado dos encontros do café. Bom, e nós temos em 2024 a participação do grupo na pessoa da professora Marisa Brito. O que nós temos, então? Teríamos a participação da professora Mônica com uma entrevista, e
infelizmente, a gente não pôde contar com a continuidade dela nas nossas existências, e a partir disso eu fiz contato com a Marisa, e ela, assim, gentilmente e generosamente concedeu essa entrevista em nome do Grupo Protesto. E o título ficou como O Lugar da Linguística Textual na Popularização do Discurso Científico, uma entrevista com o Grupo Protesto em homenagem à professora Mônica Magalhães Cavalcante. Eu reservei esse espaço no segundo volume do e-book, porque, como uma forma literal de homenagear a professora Mônica, porque originalmente essa entrevista iria para o nosso Instagram, e a gente preferiu, eu vou chamar de eternizar, preferiu eternizar essa participação, materializar de uma forma mais fixa e física, né, e sair daquele ambiente da rede. Bom, então, essa é a imagem do que é o sumário do volume 2, e eu chamei de texto zero a sessão em que incluí essa entrevista. O texto está maravilhoso, a entrevista está maravilhosa, assim, e relevante, significativa demais. E essa representatividade está também registrada pelos dedos da Carol Matias, que é quem faz as artes do Café com Método. Ela fez a arte do volume 1, a arte da capa do volume 2, e no volume 2 do livro, ela fez também as ilustrações dos capítulos. Capítulo por capítulo, a Carol Matias, que é de artes, ela se graduou em artes cênicas, ela faz essas imagens, não é com inteligência artificial, ela faz essas imagens, ela desenha. E ela lia os capítulos, e a partir da leitura, ela sentia os capítulos e representava. Então, capítulo por capítulo, ela representou, e no capítulo 0, ela representou essa imagem da professora Mônica. Daí, a gente pausa para um primeiro momento de interação. Eu apresentei, tentei ser breve no que é o Café com Método, mas acabei não entrando, assim, o Café com Método faz isso, aquilo, outro, mas o que é isso que é o cerne do que o Café com Método quer fazer? O que é popularizar, afinal? Vocês podem participar, viu, gente? Agora, todo mundo pode abrir seu microfone e a gente pode interagir aqui. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Professora Silvia, eu sou Tarci Clê, muito prazer. Eu sou apaixonada por esse tema que você pesquisa. E aí, nas suas primeiras palavras, já me veio à mente o sentido de popularização da ciência, né, do discurso científico. Porque o sentido que eu tenho em mente quando eu penso, por exemplo, na revista Super Interessante, na revista Galileu, em que são jornalistas, a partir do discurso jornalístico, em que se realiza essa popularização da ciência. Então, eu tomei o sentido da sua pesquisa levando por esse lado, mas eu já senti que não é com esse sentido que você opera. Então, se você puder esclarecer essa popularização da ciência. E a outra questão é em relação à finalidade. Quando se fala sobre popularização da ciência, pensando no contexto acadêmico, para os pares, por exemplo, seria com qual finalidade? Para que os estudantes que estão em iniciação científica, por exemplo, possam se apropriar do discurso científico daquela área específica, ou para que eles possam compreender o processo científico? Eu vou ouvir um pouquinho mais as pessoas do encontro
para ouvir as suas sensações e impressões sobre o que elas pensam ser popularização, a noção de popularização. Mas eu anoto tua pergunta e inquietação e em seguida falo sobre isso, tudo bem? A gente combina assim. Pronto. A gente tem o Sávio e o Ananias. Pode falar, Sávio. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, Silvia, uma das questões que, analisando sobre sua fala aqui, eu vi assim no final, é dos impactos de como isso pode gerar na vida das pessoas nesse compartilhamento, essa produção desse discurso científico. Dentro dessa sua pesquisa, você já conseguiu dimensionar quais foram os impactos dentro daquele certame que você está inserida do CACE? E, além de você conseguir dimensionar esses impactos, quais os impactos que teve em você, como pesquisadora, ao ver os resultados da sua pesquisa? Eu estou anotando as perguntas, tá, Sávio? E vou retomar a provocação, tá? Para vocês, o que seria a noção de popularização? Mas eu estou anotando as perguntas, Sávio e Taciclê. Ananias. Obrigado, Marisa. Boa noite a todos. Cumprimento a professora, dizer da alegria de tê-la aqui no nosso grupo, né? Eu acho, professora, essa sua questão, ela é pertinente, porque todos nós que fazemos ciência temos a intenção, ou pelo menos uma pretensão, de que essa ciência alcance o grande público, né? Nós que fazemos linguística, principalmente, pelo fato de termos algumas dificuldades relativas a isso. E aí a gente escuta muito o termo popularização, né? E pensa, de fato, de modo muito objetivo, tornar a ciência popular, né? Tornar esse conhecimento popular, portanto, tornar esse conhecimento acessível ao povo. Mas se aí, quando a gente começa a se interessar um pouquinho por isso, a gente já se depara com o primeiro entrave terminológico e conceitual, né? Que é: Tu baixa um texto sobre popularização e aí tu já encontra distinções entre disseminação e divulgação, né? Divulgação numa associação ou correspondência de popularização, talvez, mas aí tem a disseminação da ciência. Depois tu escuta falar sobre mediatização do conhecimento ou da ciência ou do conhecimento científico e até em vulgarização da ciência ou do conhecimento científico. De modo que, quando a gente tenta fazer popularização da ciência, eu acho que o primeiro entrave com o qual a gente se depara é conceitual e terminológico, né? De fato, o que é popularizar, disseminar. Eu tenho pensado a popularização nessa perspectiva bem geral mesmo, de tornar o conhecimento acessível e, claro, considerando que isso pode ser feito de modo mais mediatizado, não mediatizado, mas no sentido de ser mediado por outrem, como os jornalistas, que é o que mais ocorre, o que ocorre mais frequentemente, né? Ou pode ser também popularizado por iniciativas do próprio grupo de pesquisadores que produzem a ciência numa área. Mas, de fato, é uma dificuldade de determinar de modo mais objetivo o que é a popularização da ciência. Inclusive, viu, Silvinha, agora sou eu que estou falando. Sim. Inclusive, viu, Ananias, isso essa fala do Ananias me remeteu. No ano passado, a gente começou com uma experiência, né, de popularização, né, científica, com a Maiara estava na disciplina, a Suelene também, na disciplina da pós-graduação, que eu fiz justamente isso. Vamos fazer dos nossos artigos, né, uma forma de popularizar. E aí a gente se deparou, como fazer isso? Seria o quê? Uma transposição, como é que a gente populariza esse nosso saber aqui acadêmico, tira desses muros da universidade e para colocar para fora da universidade. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente se deparou, Ananias, com isso que você falou. Como é que a gente faz isso de uma forma? A gente faz assim, um texto tem que ser um texto de fácil leitura.
como é que a gente vai fazer um texto de fácil leitura, sem abrir mão dos nossos conceitos, da nossa metodologia? Então, várias coisas se juntaram aí, né? E de repente a gente ficou sem possibilidade, sem saber para onde, para que caminho tomar. Por isso que esse fórum nosso hoje, esse debate hoje com a Silvinha é importante, né? Para a gente falar realmente sobre isso. E agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que está aqui esperando, que levantou a mão, viu, Silvinha? Tá, eu não resisti, eu não resisto ao contato, e na primeira fala eu interrompi minha apresentação e já estou vendo vocês aqui, tá bom? Só para vocês saberem. Depois eu volto com aquele nosso drama de colocar a apresentação de novo. Daniel, eu te vejo. Vamos lá. Boa noite, gente. Acho que estão me ouvindo direitinho, né? Sim. Ouvindo, no caso, né? Ok. Sou graduando aqui da UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão. E eu achei bem pertinente essa discussão, inclusive a fala do Ananias. A minha fala ela tem bastante a ver com a dele, no sentido próprio, porque o meu trabalho de monografia, que inclusive eu estou finalizando agora dia 20, justamente, acho que entra nessa pauta, e aí eu queria um comentário de vocês, né, da área. Eu estou fazendo uma tradução de um texto, de um texto originalmente em inglês, né? O texto se chama Our Town, de Thornton Wilde, né? Um autor inglês, norte-americano, na verdade. E essa tradução, ela se dá no seguinte: eu não estou traduzindo academicamente, mas eu estou traduzindo para o português daqui de São Luís, tá? Com todo o vernáculo daqui, o vernáculo ludovicense, né? E isso já é uma proposta que eu tinha com um professor anterior, né? Que ele traduziu, por exemplo, inclusive a gente começou a traduzir peças gregas, né? Ele já traduziu Lisístrata, traduziu vários para o português da Bahia, né? Um português todo, com todos os trejeitos do vernáculo lá da Bahia. Então, a minha proposta que eu estou fazendo é traduzir para cá, para tornar um texto maçante, complicado, academicamente falando, acessível a um público que não é da academia, né? E, ao mesmo tempo, dentro dessa tradução, eu trago uma reflexão, uma análise, pelo viés da análise do discurso, trabalhando ali questões políticas, questões sociais dentro do texto. Então, o teor acadêmico ainda existe dentro do trabalho, só que ele é respaldado ali pela tradução numa linguagem bem acessível, em que o leitor ele vai, inclusive, se identificar com algum personagem, com alguma coisa, por conta do vernáculo que está sendo utilizado na língua, né? E aí vem a análise do discurso para respaldar por que certos termos foram traduzidos de tal forma, ou por que personagem tal começa falando de forma polida, e depois de uma forma num português mais culto, e depois ele vai colocando expressões ou algo mais característico, né? Por que essas coisas vão acontecendo quando a linguagem é mais ou menos monitorada, por exemplo, né? Então, eu queria primeiro expor, né, o meu trabalho que eu estou fazendo e ver o que vocês acham em relação a todas essas discussões sobre esse assunto, né, que é bem interessante, inclusive. Posso retomar, então, ou alguém tem mais algum comentário? A Suelene. Suelene. Su? Oi, amor, deixa eu falar aqui. Eu vou ficar com a câmera desligada, porque a minha internet está oscilando, tá bom? Aí pode sobrecarregar. Não estou no Rio, né, Silvia? Mas aqui também tem a sobrecarga. E agradecer, tá? Mais uma vez, Silvia, né, assim, pelo seu sim de estar aqui dividindo conosco, né, um saber. Eu sou professora da UES, companheira aqui do Valdinar, né, que esteve lá com você, que eu tenho certeza que foi brilhante a fala dele. Eu trabalho com formação de professor em língua portuguesa, tá? E, assim, é mais para falar para você sobre a importância dessa sua fala, né? Recentemente, eu faço um trabalho junto a um laboratório de linguagens e os alunos acompanham
a produção de texto nas escolas públicas, em algumas escolas, tá? Inclusive, temos aqui uma das monitoras, a Bárbara está aqui também conosco. E eu lembro, Silvia, assim, a dificuldade é mais para ilustrar isso que você trouxe, essa fala aqui do início. Havia uma semana universitária e eu estimulei, né, os alunos a apresentarem um trabalho. E tinha uma categoria que era Garotas Fazem Ciência. E foi assim, eu digo, olha, eu acho que tem tudo a ver, né, para a gente poder mostrar essa nossa prática. Mas o primeiro questionamento, sabe, Silvia? E a gente faz ciência, né? Então, assim, o quanto é cara essa sua fala, sabe? É necessária, porque muitas vezes dentro da universidade a gente não tem essa fronteira, o que é fazer ciência, né? O que é um método científico. Então, o aluno está lá, ele cumpre toda a carga horária, né? Todos os rituais, mas ele sai e muitas vezes ele não imagina que ele também faz parte desse processo, né? De germinar essa ciência. Aí eu lembrei dessa sua fala, né? E também trazendo um pouco do que a Marisa, a gente trabalhou lá na disciplina, né? No pós-doc, e veio muito a calhar. Então, assim, só mostrar para você, né, Silvio, o quanto isso ainda é um caminho que precisa ser fertilizado, e dizendo assim, as meninas, né, a turma participou, né, acho que foi um único grupo do Centro de Humanidades, exatamente por conta de ficar, será que nós fazemos ciência, né, porque parece que a ciência precisa de um laboratório, né, de uma manipulação, então o pessoal da área de saúde, enfim, tinha um avalanche mas nós chegamos a finalistas, né? Ficaram 8 pessoas, de mais de 60, né, projetos, porque a gente tinha um resumo expandido, e foi muito bom, sabe, Silvia? Isso só para ilustrar, né, e mostrar para você o quanto realmente isso é necessário. E que talvez se não tivesse esse entendimento, as alunas nem teriam participado de uma forma tão efetiva, né, e brilhantemente, tá? Então, assim, agradecer, né, que você possa levar essa fala para outros territórios. Eu vi aqui também os alunos felizes, né, porque você alimenta também essa proposta de divulgação da ciência. Então, é isso. Queria saber de você o que você acha, né, sobre essa experiência, como é que ela também é difundida aí, né, no seu território de ação, e, mais uma vez, agradecê-la. Vou comentar. Parece que tem mais Tem duas pessoas, né, Marisa? Lailton e o Luiz. Lailton? Boa noite, colegas. Tudo bem? Prazer em receber a professora Silvia para nos abrilhantar a abertura do nosso fórum, né? Eu estava pensando aqui, a partir da fala da professora Silvia, o seguinte, aí é uma provocação mesmo. Eu fico pensando, será que essa popularização, nós teríamos uma popularização da ciência, ou nós teríamos uma ciência popular? Fiquei pensando, num congresso que eu fui lá na Federal de São Carlos, sobre linguística popular. E aí eu fico pensando naquela proposta da Mariane Pavão sobre a questão de nós termos uma linguística popular, em que os não linguistas também fazem linguística. Eu fiquei pensando, até que ponto a gente tem... Será que nós teríamos uma popularização da ciência, ou nós estaríamos tentando fazer uma ciência popular? E aí eu fiquei pensando exatamente o seguinte, se nós temos uma ciência popular, aí eu lembro de um texto do José Borges, que ele vai dizer assim, será que nós não teríamos uma ciência ingênua? Porque dá essa ideia, então não vou usar todo aquele rigor científico para popularizar, eu vou, como a professora Maria diz assim, será que eu vou fazer uma transposição didática? Será que eu vou fazer uma didatização? E aí eu fico pensando, será que nós não estaríamos fazendo uma ciência ingênua, como diz o Borges Neto, né? Como sendo aquela ciência que eu não teria aquele rigor metodológico, eu teria, sei lá, uma biologia ingênua, uma sociologia ingênua, uma linguística ingênua, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Nessas questões dele. Por isso que é uma provocação mesmo em relação a essas questões. E aí eu fico pensando exatamente nisso. Algo que a gente tem que ter muito claro. Para que serve a popularização da ciência? Qual é o papel da popularização da ciência para a sociedade? E a gente fica pensando qual é o lugar
qual é o lugar dessa popularização no discurso social? E aí eu fico pensando exatamente nesses pontos, porque eu pensei muito nessa fala do Ananias, porque quando a gente vai popularizar, a gente tem todo esse arcabouço terminológico, e é assim o samba do crioulo doido, não é? E ninguém sabe muito bem como é que funciona. Eu fico pensando, poxa, como é que nós vamos popularizar ou tornar essa ciência popular sem torná-la uma ciência ingênua, como diz o José Borges? Era isso, assim. Vou comentar também. Tem mais alguém ou eu posso? Acho que o Luiz Rodolfo, né? A Lena também. Opa. Olá, boa noite. O meu é mais uma provocação. Consegue me ouvir? Sim. Tem. Ok. O meu é mais uma provocação no mesmo sentido da fala do anterior, mas ampliando um pouco, eu penso assim, se a gente está falando numa divulgação científica, eu acho que o primeiro ponto é pensar no público, sim. Divulgar para quem? Porque quando você fala assim, para um grande público, é um público abrangente demais. E eu acredito que os livros didáticos de ensino médio, em certa medida, já cumprem essa função. Também acredito que a própria divulgação científica feita pelos jornalistas no jornalismo científico, em certa medida, também já cumprem essa função. E aí, retomando um pouco o pensamento do participante que falou antes de mim, é meio, como eu posso dizer, cada gênero, pegando um pouco da análise do discurso, cada gênero tem seu rito, que perpassa pelas próprias sequências linguísticas, pelo léxico, pela estruturação, por tudo. Eu nem vou entrar na questão do método, porque eu presumo que isso é como eu posso dizer, é o pressuposto para que haja ciência, né? Mas eu falo exatamente na própria construção do texto, porque me parece muito que o plain language, que é um movimento que está surgindo, eu penso assim, será que não corremos é uma provocação, tá? Não estou oferecendo uma resposta, não sei também se há uma resposta, é um convite para refletirmos juntos, tá? Será que o plain language não cairia numa banalização do fazer científico, por exemplo, como eu posso dizer, com o pressuposto de atingir um grande público, a própria escrita acadêmica estaria sendo prejudicada? Não sei, estou pensando aqui, esses pensamentos me ocorreram agora, tá? Eu lembro, assim, por acaso me ocorreu muito, me parece assim uma pressão da própria sociedade que determinados campos do saber se tornem cada vez mais popular. Eu compreendo, eu lembro na época do Sérgio Moro, quando ele era a capa da revista Veja, era sempre reforçado que as peças dele eram escritas com português para qualquer cidadão brasileiro ler. Eu acho isso muito curioso, né? Eu fico pensando, será que de fato o papel do cientista é exatamente este? Não sei, será que não seria papel de uma outra pessoa de reelaborar isso e fazer isso para um... Se nós pensarmos, por exemplo, no processo de radiação do gênero, você pode ter o relatório de pesquisa e, a partir desse, outros profissionais elaborar outros gêneros de um gênero primeiro. Bom, isso é só uma reflexão aqui, tentando contribuir com um pouco da minha... não sei, mas é isso, tá? Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado, viu? Me parece que é a professora Lena agora, não é isso? Eu A queria Lena, falar. sim. Olha, eu tenho algumas coisas para dizer. Uma delas é partindo da minha experiência de um pedido de um capítulo que eu precisava escrever, que era com essa ideia. A editora Vozes, num livro que o Rodir Flores e a professora Tânia Azevedo fizeram, a organização, tinha esse propósito, né, de que os textos fossem sobre temas da linguística e que um leigo pudesse compreender aqueles conceitos. E o meu capítulo era sobre deixis. No começo eu pensei que ia ser a coisa mais impossível do mundo explicar deixis
para uma pessoa que não estudasse linguística, que não estudasse letras. Então, eu já digo que eu não concordo com o Luiz Rodolfo e não acho que não concordo com essa inquietação, na verdade, porque eu acho que há uma confusão aí também, Silvia, tu és especialista no assunto, tu pode me ajudar a explicar melhor, ou até, né, dar mais suporte para isso que eu vou dizer, né? Eu acho que existe uma diferença, e isso também tem a ver com a simplificação, né, com aquele projeto de simplificação da língua portuguesa, né, que se fala dos textos, né, não é nem na língua portuguesa, a simplificação dos textos, né, em língua portuguesa para questões de lei, de saúde e tal. Então, é uma diferença entre popularizar, tornar acessível a um público leigo e simplificar. Simplificar, até um nome que não é muito feliz, porque dá a impressão essa, de que a gente vai tirar o rigor, vai acabar com o cientificismo da coisa. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Tornar simples, evitando a complexidade, e tornar acessível sem evitar a complexidade, né? Tornando a própria complexidade num texto que pessoas que não sejam cientistas compreendam, né? E não precisa nem ser uma pessoa iletrada, né? Pode ser até uma pessoa de outra área, né? Que também é uma questão, né? A primeira vez que eu me deparei com isso foi quando me perguntaram, um colega meu, que é médico, que nada comigo na minha equipe, me perguntou o que fazia o linguista. E eu levei uns 10 minutos para elaborar, né, o que era ser linguista, o que fazia um linguista, por causa dessa questão. Então, acho que não é uma coisa que não se confunde aí. Simplificar, né, nesse sentido, e popularizar. E a outra coisa que eu acho que é, sim, uma das tarefas do cientista é, sim, tornar a ciência acessível, né? É discutir com os pares, mas é muito tornar a ciência acessível, porque senão ela não teria a função social que a ciência tem, né? Então, aí eu esqueci de te cumprimentar, né, porque eu estava tão já enfronhada na discussão. Obrigada, Silvia, por essa fala, né? E eu sou a Lena, né? Sou pesquisadora do protesto há bastante tempo também, e tenho me interessado bastante, inclusive faz parte dos nossos projetos, né? Já começou com a Mônica, e a gente continua com essa discussão de também fazer publicações que tenham essa visão. E a última coisa que eu queria comentar é que eu acho que tem um detalhe aí. É preciso, ainda assim, definir o público leitor. Para quem é esse texto acessível, né? Então, isso também já dá um norte, né, para o quanto a gente vai discutir, de que maneira a gente precisa ter esse público leitor com quem vai ter a interlocução, né, para essa popularização. Então, não é assim, popularizar de modo geral, né, precisa ter esse público. É para professor, é para estudante de letras, é para o público em geral. Que público em geral é esse, né? Era essa a minha visão, né, que não é muito aprofundada sobre a questão, mas que, pela minha experiência, né, eu tenho pensado nessa linha, assim. Eu posso voltar, então, a falar? Vocês me ouvem? Sim, Silvia, por favor, pode... Eu vou pedir licença a todos e todas vocês que falaram até agora. Eu anotei todas as perguntas, falas e comentários. Só que eu vou organizar a minha fala de um jeito corrido, fluido, assim. Eu organizei uma fala corrida e de alguma forma eu não vou ordenar pela ordem, pela sequência das perguntas ou das falas, tudo bem? Eu vou organizar
Tá, eu vou organizar pelos tópicos, né, pelo sentido aqui na minha cabeça, tá bom? Então, para isso, eu vou voltar lá para os slides e conforme eu for apresentando, eu vou retomando os nomes de vocês e os comentários e as minhas respostas. Tudo bem assim? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Vocês veem a tela cheia de novo? Não. Não? Tá, Sim. tá visível, viu, Silvia? Se Mas a você- tela está cheia de novo, não? Tá, não. Não, mas está bem visível. Está visível? Para ver, Silvia. Pode Sim, dessa sim. maneira. Pode ficar assim mesmo? Sabe por quê? Tem trechos pequenininhos aqui. Eu estou preocupada com isso. Vamos lá. Agora eu vou... A última tentativa. Tela cheia. Deu certo. Deu? Vamos lá. Então, agora eu entro com alguns autores e faço os meus comentários. O que nós temos aqui, que eu acho que amarra bem tudo que se tem de noção de popularização, que está na fala da Márcia Piccoli, que é lá do Rio Grande do Sul. Ela trabalha numa universidade comunitária lá no Rio Grande do Sul, e a tese dela é sobre popularização, numa vertente bastante crítica, assim, bem freiriana, numa escrita, numa pesquisa de cunho crítico mesmo, nesse lugar da mudança social é que a Márcia Piccoli escreve. Nesse texto de 2023, ela está em coautoria com a Estê Canella. A popularização científica não se limita à mera divulgação de resultados científicos. Ela envolve a construção de um entendimento compartilhado que valoriza tanto o conhecimento científico quanto o senso comum. Em vez de impor uma visão verticalizada que privilegia a informação científica em detrimento da interação com o conhecimento não científico, a popularização busca criar uma intermediação que considera as implicações sociais da ciência e as influências do senso comum sobre o conhecimento científico. Eu gosto dessa citação porque ela consegue resumir diferentes autores e influentes autores que trabalham a noção de popularização desde a década de 80, 90, quando a popularização começa a ser mais pensada, mesmo que menos em contexto brasileiro. Alguém comentou aqui, e foi o Ananias, se não me engano, a questão daquela imbricação dos diferentes conceitos, das diferentes, na verdade, nomenclaturas. Esse foi um problema que a gente viu no primeiro ano do Café com Método, quando, depois de a gente terminar 10 encontros, e a gente se debruçar. Por a gente, eu digo o Café com Método de forma sistematizada, e quando eu digo a gente, eu estou me referindo a uma Silvia coordenadora de um projeto. E eu começo a escrever a introdução daquele primeiro e-book e começo a apresentar o que seria aquele livro. Daí eu começo a conversar com quem perguntou assim, o que seria popularizar conversando entre pares, né? E quando eu começo a escrever a apresentação daquele e-book, eu explico isso. Porque nesse movimento de começar a popularizar, eu começo com proposta de conversar entre pares. E dali nunca mais parei de justificar isso. E repito, porque a gente precisa começar a compreender esse lugar da popularização e a gente precisa começar a se implicar nesse papel de popularizadores. Por quê? Quando eu comecei a falar, o Café com Método quer popularizar,
E quando eu comecei a convidar pessoas para, por exemplo, fazerem oficinas para o pessoal da graduação, sobre material, para a elaboração de material didático que popularizasse, os oficineiros levavam material jornalístico, e não era sobre isso que a gente estava falando. A gente não estava falando de um terceiro sujeito, ou de um outro discurso, ou de um outro segmento social, ou de uma outra esfera discursiva que conversasse com a população a respeito de um saber que não foi ele quem produziu, de uma metodologia que não é ele quem desenvolve, e não e sobre uma questão de pesquisa que não é ele que pergunta, por exemplo, que não é ele que se debruça sobre ela, né? Então, só que ninguém entendia quando o projeto escrito, e as pessoas não entendiam. E eu precisei dar um passo atrás e precisei explicar, quando eu falo sobre popularização, eu não estou falando sobre o discurso jornalístico, eu precisava sempre explicitar, não estou falando sobre o discurso jornalístico. A popularização do que a gente está falando não é discurso jornalístico. A gente não está falando sobre trazer uma notícia sobre resultados de pesquisa. Pronto. Então, no final de 2023, né, quando a gente terminou toda essa conversa, esse diálogo, e eu me debrucei sobre aquele texto de apresentação e fiz uma metacompreensão do que tinha sido o Café com Método naquele primeiro ano, uma segunda percepção foi essa. A gente, em momento algum, falou o que é popularizar. O tempo inteiro eu dizia, e esse meu eu aqui é um eu coordenadora, tá? Eu dizia, a gente vai desenvolver tais ações, a gente quer atuar com a popularização, tanto que o título do projeto é Estratégias de Popularização. Inicialmente, a gente não pensava em se debruçar sobre refletir noção de popularização. A gente gostaria de desenvolver estratégias de popularização. E a gente passou 2023 fazendo isso, o tempo inteiro. E quando a gente convidou os especialistas para as lives, era assim, a gente queria pensar as estratégias, pensar com especialistas, como a gente pode desenvolver isso? E a gente percebeu, ao final desse trabalho de retorno reflexivo, né, de parar para olhar para trás, que os diferentes especialistas cambiavam, né, ou intercambiavam as diferentes nomenclaturas. Eu estou falando com Ananias, e acho que com isso eu respondo, ou pelo menos abordo duas das questões colocadas aqui. Então, divulgação científica, disseminação científica, os gêneros textuais ou gêneros discursivos, né, como queira o especialista denominar, eles têm lugares para se materializar, para acontecer enquanto evento tem. Contudo, eles estão na esfera dos pares ainda, estão na esfera ainda do discurso científico. A questão é que a popularização está no lugar interepistêmico. A popularização científica, ela está no lugar de uma conversa entre aquele especialista com um não especialista. Então, nesse sentido, a gente não estaria falando de uma tradução naquele sentido, nem lato, assim, eu penso, porque se eu... Daniel, é uma provocação que a gente faz no interior do projeto, com os graduandos do projeto. Se a gente pega um resumo acadêmico e traduz, entre aspas, esse resumo acadêmico para um resumo, ele continua sendo um resumo acadêmico, porque uma senhora cozinheira que está com outros interesses que não sejam esses uns desse resumo acadêmico, da metodologia, sabe, do referencial teórico, dos resultados de uma pesquisa,
ela não vai, mesmo esse resumo, entre aspas, traduzido, ela não sei se ela teria interesse, e esse é um aspecto que a gente discute mais amplamente no primeiro café de 2024, porque aquela reflexão que abre o e-book de 2023 faz o Café com Método se realinhar, e 2024 acaba sendo um outro movimento de encontros com especialistas no Café com Método. Então, a gente traz para a conversa a noção de popularização, a gente traz o tema à baila. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a Piccoli, né, a Márcia Piccoli, que pensa que fruto do seu doutoramento, né, pensa, a popularização científica não se limita à mera divulgação, ela está banhada da fala de Paulo Freire, inclusive de um dos livros dele, escrito lá no Chile, na década de 60 ainda, Comunicação ou Extensão, ele escreve no Chile. Na década de 60, esse livro é traduzido para o português, não lembro o nome da tradutora, é uma mulher, e ele critica, inclusive, a palavra extensão, porque ele diz que nós não somos aquele do tapete vermelho, como do Oscar, sabe, que vai lá estender o nosso conhecimento. Inclusive, no primeiro evento do Café com Método de 2024, o professor Ricardo José, que conversa com a Luan Clepa, sobre popularização, né, noção de popularização, fala sobre isso também. A gente não vai estender o nosso saber, né? Não é essa conversa verticalizada e a gente vai levar e agora faço-lhe o favor de conceder o mais alto do meu saber e agora só traduzo para você, reles mortal, que não saberia nem compreender. Então, se a gente compreende que popularizar é uma conversa interepistêmica, a gente nem chega a querer discutir, posso estar equivocada, mas a gente nem chega a querer discutir ou ficar inseguro em relação a vão agora diminuir o rigor científico. Não, porque é outro lugar. Porque a ideia da popularização não é tornar aquela pessoa não especialista num especialista, aquela pessoa, por exemplo, escolarizada, que está no 9º ano, que vai saber sobre o que é linguística textual, ela vai passar a ter uma certa noção de que a linguística textual, por exemplo, é um modo de operar cientificamente, mas ela não vai ser uma cientista da linguística textual, por exemplo, por causa disso. Ela vai continuar sendo uma pessoa, estudante do 9º ano da educação básica, do Fundamental 2. Um especialista advogado, por exemplo, né, da área do direito, quando souber de algo da nossa área, mesmo que seja lá pelo Instagram, por exemplo, ele vai continuar sendo alguém do direito. O especialista vai continuar sendo o especialista. Eu penso que se a gente começar a delimitar a noção, né? A popularização é uma conversa horizontal, segundo dizia Paulo Freire, e a democratização, como a Marisa colocou aí no chat um pouco antes, né? Seria a democratização desse saber. Aí não caberia para essa conversa interepistêmica realmente que a pessoa soubesse todos esses métodos, ou todos esses vieses, ou todos esses detalhamentos do que a gente faz. Mas o que ele precisa saber, que converse com um senso comum, e como, num diálogo, numa relação dialógica, ou num diálogo horizontalizado, o que ele tem a me dizer pode retroalimentar aquilo que eu estou dizendo, e isso pode voltar para a academia em forma de novas questões ou novas formas de alimentar o saber científico. Então, segundo o Germano, eu gosto muito também dessa fala, porque consegue sintetizar o que vários outros autores pensam, inclusive os teóricos todos de base crítica, porque a popularização, de fato, como popularização, ela é uma noção de base crítica, porque ela está
pensada para a democratização, popularizar é muito mais do que vulgarizar ou divulgar a ciência, é colocá-la no campo da participação popular e sob o crivo do diálogo com os movimentos sociais, é convertê-la ao serviço e às causas das maiorias e minorias oprimidas numa ação cultural que, referenciada na dimensão reflexiva da comunicação e no diálogo entre diferentes, oriente suas ações, respeitando a vida cotidiana e o universo simbólico do outro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em popularizar, é muito mais do que vulgarizar ou divulgar a ciência, e acho que o próprio Ananias falou sobre vulgarização, quando a expressão vulgarização, e eu problematizo isso num texto ainda inédito, que eu trago de volta, assim, essa noção de vulgarização, que vem no século XVIII, a noção de vulgarização estaria muito próxima do que é a popularização hoje. Seria mais próxima do que é a popularização. Vulgarizar, tornar vulgo, tornar comum, tornar normal. Contudo, no século XVIII, a gente tem, especialmente na Europa, porque era um termo usado especialmente na França, a gente tem uma ciência se estabelecendo e um cientista se colocando no lugar do grupo acima do que seria o comum. Então, enquanto um grupo que começa a se estabelecer como um grupo de importância, então aquilo que é vulgar não cabe a esse grupo. Então, vulgarizar a ciência seria puxar para baixo, puxar para o comum o discurso científico. Então, começa esse movimento de rejeição à expressão vulgarização do saber científico. Aqui no Brasil, por uma questão ou outra, talvez pela noção, pelos sentidos produzidos, ou a respeito da vulgarização, mulher vulgar, pessoa vulgar, etc., para a pessoa, entre aspas, comum, vulgarização científica teria uma certa construção de sentidos. Para o cientista brasileiro, esse é um termo também polêmico, vulgarização da ciência, não sei se por conta não há estudos sobre isso, olha aí o povo da linguística textual, não há estudos sobre isso dentro da linguística textual, assim como não há estudos sobre a conceitualização ou os conceitos dentro da linguística. Não há estudos que se debrucem, por exemplo, sobre as escolhas lexicais, sobre referenciação, não há estudos que pensem, a não ser aqueles como antes do Lailton, quem foi que falou comigo antes a Tassi Clé havia comentado, a não ser aqueles estudos a respeito do discurso jornalístico, né? do gênero notícia, por exemplo, do gênero notícia. A não ser isso, há pouquíssimos estudos que pensem a popularização os sentidos que se promovem, que se produzem, que se assumem, né? Então, eu não sei, porque não há estudos, eu não sei por que aqui no Brasil vulgarização, não sei se é porque a gente herda essa ciência europeia, né? Então, se eles rejeitaram vulgarização, também rejeitarei. Ou se é porque a gente, no senso comum, vulgarizar é coisa ruim, né? Mulher vulgar, etc. Também não sei se o movimento de popularização, conforme as falas que eu vi, algumas falas que eu vi aqui hoje, também não sei se o movimento de popularização, estou pensando no léxico, tá? Popularizar, não sei se a palavra está sendo rejeitada, a palavra, no meio acadêmico, assim como vulgarizar, no mesmo movimento, numa reprodução histórica, porque nós somos cientistas e popularizar vai desprivilegiar o nosso fazer e saber. Quando são epistemes diferentes, lugares diferentes, não sei, só aí eu que provoco, né? Bom, daí o Ricardo José, que é um professor quem eu conheço que faz popularização, aí realmente eu não anotei o nome, se alguém puder me dizer quem foi. Foi a professora... Eu não anotei? Não.
que falava sobre o que eu vi de respostas, né? O professor Ricardo José Lima é da UERJ, lá do Instituto de Letras, e ele tem um projeto de extensão, um programa de extensão de popularização. Ele é uma pessoa que populariza, ele está na sociolinguística. E numa das falas dele no café, ele diz assim, eu achei interessante trazer essa fala dele. Eu tenho quantos minutos para terminar minha fala? Tem 5 minutos. Ai, porque foi combinado de 19 às 20h30, né? Tá. Popularizar é difundir de um modo que seja não acadêmico, que tenha um formato que as pessoas reconheçam como fazendo um elo com o que elas veem já. Assim, memes e vídeos do TikTok são um passo na direção da popularização, porque atendem a um requisito do formato. Já o conteúdo é bem complicado, porque sempre vamos estar divididos aí, Marisa, entre simplificar para atingir mais pessoas, mas perder explicações e o toque científico, ou explicar cientificamente, mas isso vai atingir menos pessoas. Uma solução seria a popularização cebola. Aí eu respondo para alguém que perguntou, o que você faz, então, com seus estudantes da graduação? Uma solução seria a popularização cebola, em camadas. Apresenta-se a primeira, a menos acadêmica possível, e com isso mais popular. Depois, uma outra camada intermediária, que eu diria que é essa, que é uma com determinado interesse já, né, relacionado às questões mais... menos populares, né, e uma camada com discurso científico. Aí aqui talvez estivesse aquela da divulgação científica mesmo. Cabe a quem populariza descobrir como fazer isso e como encaminhar o público à segunda e terceira camada. Então, eu acredito que a segunda camada é aquela que eu esteja fazendo com o pessoal do Café com Método, os graduandos. Bom, e eu acredito que essa segunda camada acontece nos textos que a gente publica, os textos acadêmicos que a gente publica. A gente sempre, de alguma forma, faz um apanhado numa linguagem mais simples, que o Grupo Protexto faz isso também, e a professora Marisa cita isso numa das respostas na entrevista. As várias publicações, a professora Mônica fazia isso, as várias publicações que faziam aquela estudante da graduação compreender o que é linguística textual naquele livro que alguém disse palatável, certo? Alguém colocou aqui nas mensagens. Aquilo, eu diria que, segundo o que o professor Ricardo colocou, seria a segunda camada aqui da popularização. Isso aqui ele gosta muito de pensar sobre isso. Bom, aí... como linguista, essa fala da Clepa, Luan Clepa, ela está nos dois e-books. Esse primeiro aqui, ela faz o prefácio. Como linguistas, estamos acostumados a escrever para comunicar, mas não estamos acostumados a explicar o que sabemos para quem não conhece as teorias que estudamos. Quando escrevemos, somos lidos e avaliados por pares. Sair do caminho consolidado da escrita e experimentar novas aventuras comunicativas pela via da arte é um enorme desafio. Ela coordena o grupo de popularização da Abralim. Bom, então, o Wellington está aqui hoje, o Wellington Oliveira e eu, nesse segundo livro do Café com Método, nós escrevemos 2 textos juntos. Por quê? O Wellington, mas não é para vocês roubarem o Wellington de mim, não, por favor, tá? O Wellington é uma mente brilhante. A gente pensou, discutiu, conversou, e a gente foi refletindo tantas coisas que um texto se desdobrou em 2. Um foi publicado pela CPEMO, lá a partir de um evento de popularização, não, de divulgação científica, também na UES, e esse outro foi para o e-book do Café com Método. As flutuações de sentido e as demonstrações empíricas de nossa história recente apresentam que uma conceituação para popularização ainda esteja sendo lapidada.
Agora, a gente está falando de uma conceituação na nossa área, tudo bem? Uma coisa é Paulo Freire dizer assim, quando eu mencionei o livrinho dele, comunicar ou extensão ou comunicação. Quando ele escreve aquele livro, ele está dentro das ciências agrônomas. E ali ele está num outro paradigma. Agora, o que a gente faz dentro de ciências da linguagem? Né? É uma conceituação que ainda está sendo lapidada. Contudo, elas já representam um discurso hegemônico. Por exemplo, já é assumida como um projeto do governo federal. A gente precisa pensar isso. Aí sim entra a questão que o Lailton colocou, popularização ou ciência popular? Eu não acho que essa é uma pergunta ou uma questão despreocupante, não, Lailton. Eu acho que é relevante essa questão. Porque, a partir do momento que o discurso hegemônico assume esse termo e começa no discurso legal a assumir, popularização, vamos popularizar, e agora tem Olimpíadas de Linguística, etc., e assume um projeto que os linguistas ainda não assumiram, a gente não entende a expressão, a gente não entende a nomenclatura, a gente não define um conceito, a gente não sabe o que é isso. A gente está aqui hoje, em 2025, pensando, a Ampol está agora, em 2024, acabou de sair do 5º encontro sobre, né, a abordagem para popularização e estratégias para o próximo decênio. Agora acabou de abrir chamada para um dossiê. E o governo já está à frente com um discurso hegemônico. A gente faz o quê? Certo? Então, embora a abordagem do governo federal para popularização assuma os nomes bonitinhos, como é que assume esses sentidos? Então, pela promoção de um diálogo contínuo entre os pesquisadores e o público geral, não podemos nos abster de criticidade. Para que essas iniciativas alcancem seu pleno potencial, é crucial acontecerem via postura de enfrentamento das barreiras estruturais, a fim de que haja real relação entre as políticas públicas e as necessidades populacionais. Bom, aí eu termino dizendo que a relação texto-contexto na construção da noção de popularização, e vou encerrar com essa parte para eu não me estender para além do combinado, foi muito interessante para a construção dessa noção de popularização. Foram 40 especialistas nos 20 encontros do Café com Método. A representação regional dos docentes que participaram está desenhada assim. O azul foram profissionais do Sul e do Sudeste, 53% das falas no azul, 48% professores do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Eu acho que eu tive 2 professores do Centro-Oeste. Quando a gente... nas pesquisas que eu fazia, né, nos formulários que eu enviava para esses professores, para esses especialistas, o que eles achavam, como eles pensavam a popularização e as demais nomenclaturas, essas noções flutuavam. E as variações de sentido, tanto na aplicação quanto na conceituação da popularização, se mostrou a partir desse contexto desses professores. O diálogo via diversidade geocultural nos levou a observar que certos contextos nortistas e nordestinos eram os que mais conversavam com as vivências socioeducacionais no contexto carioca. Vocês se lembram de que eu falei que no início, sobre a minha pesquisa com as diferentes periferias cariocas, e aqui a gente vive num contexto de diferentes periferias. Os estudantes, os graduandos da UERJ vêm de diferentes locais e diferentes periferias do Rio de Janeiro. A UERJ é conhecida por ser uma universidade social. Entrou na frente, linhas de ônibus, ela tem o trem, né, linha ferroviária, etc.
Então, a gente tem uma pesquisa feita no Sudeste, nós temos um lugar sedimentado cientificamente, né? O Rio de Janeiro, o Sudeste, é uma região que é bem vista como um lugar que faz ciência. Por outro lado, no Norte, no Nordeste, por exemplo, que a gente percebe flutuações da noção, mas não só da noção, mas viabilidades de práticas de popularização que conversam com as necessidades práticas geoespaciais e geopolíticas aqui do Rio de Janeiro. Isso foi um dado bem relevante aqui. Então, a gente precisa pensar em atitudes científicas e ações de popularização que extrapolam o eixo sul-sudeste, e isso acaba sendo bastante pedagógico para as nossas ações. Bom, como eu falei, esse meu PowerPoint tinha muito texto escrito, porque eu quero disponibilizá-lo para vocês, mas eu encerro aqui com a fala da... Vocês viram que eu coloquei mais coisas do que eu previ de tempo, né? Com a fala da Marisa. Cadê a Marisa aqui? Aqui. Nessa entrevista, que vai ser publicada agora, ela diz assim: o paradigma científico na linguística textual se posiciona além das tradições estruturais e busca compreender o texto como um fenômeno dinâmico, situado e interativo, diferente do enfoque restrito a estruturas linguísticas estáticas. A ALT adota uma abordagem mais ampla, que incorpora aspectos discursivos, contextuais e interativos, refletindo sobre os usos do texto na comunicação humana. Ao operar com um paradigma que abraça a interdisciplinaridade, a linguística textual dialoga com teorias e metodologias que ajudam a explicar as múltiplas dimensões da produção, recepção e circulação dos textos. Isso, então, faz pensar que essa popularização, que precisa ser para além de um gueto, né, e além de uma univocidade, e que tem sido feita pelas bolhas, pode ser uma bolha estourada por intermédio da linguística de texto, por pelo menos duas vias. Em tempos de disputas epistemológicas que resultam em questionamentos paradigmáticos às ciências praticadas desde e a partir do sul global, que ciência é popularizada como ciência, mesmo quando os estudos de linguagem conseguem ultrapassar o espaço acadêmico? Quem seleciona o que popularizar em termos de discursos oficiais e midiáticos? Que discursos sobre quais ciências encontram vagas nos livros didáticos? Trata-se de perguntas que querem acionar e questionar o poder de decisão, e, com isso, o poder de manipulação sobre o discurso científico em nosso campo do saber. Perguntas que também precisamos popularizar. A linguística textual vai e pode atuar na popularização em, pelo menos, duas formas. Uma é por meio dos textos que a linguística textual, é por meio dos gêneros, né, que a popularização vai acontecer, certo? Então, necessariamente, a linguística de texto estará abordada aí, porque é por meio dos gêneros textuais ou dos gêneros discursivos que a popularização vai acontecer. Se um determinado professor, que foi o que aconteceu agora no volume 2 do Café com Método, escreve uma ficção para falar sobre a sociolinguística, se uma professora, que foi o Ricardo José de Lima, se uma professora, que foi, por exemplo, a Ana Elisa Ribeiro, escreve uma crônica para falar sobre um aspecto científico, se, por exemplo, alguém vai escrever na forma de um poema, ou se uma das minhas bolsistas, que foi a Luísa Deltmar, que
que leu o livro o primeiro capítulo do Rubem Alves, né, sobre ciência, né, e senso comum, e conseguiu desenhar uma charge, ela tem habilidade para o desenho, e produziu para um outro material didático uma tirinha reproduzindo aquela provocação do Rubem Alves, né, sobre filosofia da ciência. Se a gente, de alguma forma, vai trabalhar a popularização, o que é certo, vai ser via gênero textual. A linguística estará implicada e aplicada nisso. O textual vai estar implicada e aplicada nisso. Mas, por outro lado, a gente tem um outro lugar que é, enquanto lugar que faz ciência, como também a linguística de texto pode cooperar, se debruçando sobre questões a respeito da popularização do discurso científico no âmbito das ciências da linguagem. É isso, as referências estão postas aqui. Vou disponibilizar esse PDF para vocês. Eu não sei contar tempo e, por isso, deixei de falar algumas coisas. Mas me coloco à disposição por e-mail também ou por outros modos de interação no Café com Método ou nas minhas relações pessoais. Muito obrigada, professora Silvia, muito boa, viu a sua fala, foi muito boa, muito instigante. E esse tema, né, nos preocupa a todos, né, e eu acho, assim, que diz respeito a todos nós, né, dentro e fora da academia. Muito obrigada a presença de todas e de todas aqui hoje, e quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, só para registrar esse momento com a professora Silvia, aqui no Protexto. Por favor, podem abrir as suas câmeras. O Valdinar já está ficando sentado. Diz, Marisa. Alena. Não, só queria dizer que a gente termina até meio abruptamente, porque teria tanta coisa a mais para falar, né? Mas que, na verdade, o propósito do fórum é esse, né? A gente abrir as discussões, e esse é um interesse que eu acho que é de todos aqui do grupo, né? Então, é importante que a gente tenha esse momento aí de abertura dessa discussão, super importante, e ainda simbolicamente a primeira do ano, né? Muito obrigada, professora Silvia. Isso, exatamente, a primeira do ano, e a gente abriu logo com chave de ouro com a professora Silvia aqui com a gente. Muito obrigada, professora, muito obrigada a todos. E daqui a 15 dias a gente vem com o nosso segundo fórum, né? Que aí a gente vai divulgar nas redes sociais para que vocês possam se inscrever e assistir. E a professora Silvia, por favor, envie os slides, né, que todo mundo aqui está muito interessado, né, e os meninos aqui já perguntaram se você ia disponibilizar esses slides, né, a gravação já vai, Mai, você inclusive já pode terminar, parar a gravação, né, e a gente vai disponibilizar no YouTube do Protexto, viu, Silvia? Sim. E aí também, se vocês quiserem, você e o Wellington, cadê o Wellington, que eu não conheci? Ela estava com medo do Wellington ser roubado. Cadê você? Ai, Olá, tá ali, boa noite, Wellington. pessoal. Olá, tudo bom, Wellington? Esse menino Tudo é de sim. ouro aí, ó, com medo de ele ser roubado, gente. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui, viu, Silvia? Mais uma vez, muito obrigada, Alena, Laíto, todo mundo, Tassi, todos e todas aqui. Aí o Denise, já tirei muitas fotos, vou tirar mais, pode alguém ter ficado de fora. Pronto, muito obrigada. E aí a gente volta, tá certo? No nosso segundo fórum. Obrigada, Daniel, Bárbara, Sué Luiz, Alice, tudo bom? Pronto, muito obrigada, gente. Eu que agradeço.